Eu creio que Deus, quando nos une e nos faz vir na sua casa, Ele tem os seus propósitos. Ele tem aquilo que vai falar conosco. Nós não estamos aqui por acaso. Existe um Deus que nos ama e nos separa para escutarmos a sua boa palavra nos domingos, não é? E nos cultos que congregamos juntos para adorá-lo e receber dele a sua provisão, que é a palavra. Então feche seus olhos, assentado mesmo, e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, fala conosco através da Tua palavra. Nós amamos, Senhor, a Tua palavra, Pai, e que ela possa ser alimento, Senhor, para as nossas vidas esta noite. Que possamos, Senhor, sair, Deus, saciados da Tua palavra sobre as nossas vidas. Que ela nos confronte, nos exorte, nos console, nos edifique. Mas que possamos, Senhor, sair esta noite do Teu templo, não como entramos, mas de forma diferente, pelo poder que há no nome de Jesus. Que toda a mente, que todo o pensamento esteja cativo somente esta noite, neste lugar, e para aqueles que nos assistem pela internet, somente ao Senhor Jesus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E todos dizem: queria que você ficasse de pé em reverência à palavra nesse momento, mais uma vez, para que possamos ler a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 7, Antigo Testamento, depois do livro de Crônicas, a partir do versículo 1, versículo 1 e versículo 2. Os crentes que acharam podem dar um glória a Deus. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada, por 1 siclo à porta de Samaria. Porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Diga glória a Deus. Se assente no seu lugar, querido. Irmãos, eu falei domingo passado sobre um profeta de Deus chamado Elias. E Deus me incomodou esses dias para falar nesse domingo sobre outro profeta de Deus, sucessor do profeta, antecessor do profeta Elias, o profeta Eliseu, um homem de Deus. E quando nós lemos esse texto do capítulo 7 de 2 Reis, nós podemos entender que a situação de Israel era o caos. Você imagina o caos social, político, religioso, entre os sacerdotes. Israel passava por uma grande crise. Uma crise existencial do reino de Deus nessa terra, simbolizado por este povo e por essas 12 tribos que Deus tinha escolhido. Existia uma disputa, porque o reino agora se chamava Reino do Norte e Reino do Sul. Houve uma divisão entre o próprio povo de Deus. E diante desse contexto, 10 tribos formaram um reino, que foi o Reino do Norte, onde a sua capital era chamada Samaria, que nós lemos aí, tá? Que era Israel. E o outro reino era o Reino do Sul, onde tinham 2 tribos, e se chamava Judá, sua capital Jerusalém. E nesse contexto, irmãos, o povo de Deus começou a se dividir, depois da morte de Salomão,
depois da sua morte, o filho dele que assumiu o reino impôs um tributo, um imposto alto, e houve uma discordância entre o povo, e o povo que era unido se separou. Houve uma divisão, houve uma separação. E aí houveram muitas contendas entre o reino do norte e o reino do sul. Inclusive guerras entre os irmãos dos dois reinos. E havia diferenças gritantes em ambos os reinos. 750 anos depois de 2 Reis, capítulo 7, Jesus foi pregar nas terras de Sicá, como diz o Evangelho de João, capítulo 4. Vocês vão lembrar de um texto que eu já preguei aqui, a mulher samaritana. E Jesus encontra aquela mulher que era de Samaria. E havia entre os judeus, exatamente por conta dessa distinção, desde o início, uma diferença. Porque quando o povo de Deus, quando o reino do sul, ele foi levado pela Babilônia, o reino do norte ficou. E esse povo que ficou, houve contaminação com os pagãos. E um povo que era puro começou a se tornar um povo misturado. E os samaritanos assim começaram a não se dar com os judeus, porque havia mistura na raça. E quando houve mistura na raça, houve o quê? Contaminação de deuses pagãos. Mas Deus encontra com essa mulher naquele poço. E ela pergunta a ele onde devemos adorar. Ela estava pegando água. E ele disse assim, olha, Evangelho de João capítulo 4. Chegará um dia que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não em Samaria ou em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Havia todo esse contexto de diferenças, irmãos. E de todo esse contexto que nós vimos, nós entendemos que os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito e em verdade. Adoram aqui na Igreja Batista Gênesis de João Pessoa, na Igreja Batista Gênesis de Cabedelo, da Baía da Traição, não é? Na Igreja Congregacional. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não é um lugar, mas é uma adoração. E depois de todo esse contexto, como tinham dois reinos, surgiram vários reis, tanto no reino do norte como no reino do sul. Assim como tinham profetas que agiram no reino do norte e profetas que agiram no reino do sul. Vocês lembram que eu preguei sobre Elias? E Elias foi um profeta levantado por Deus para ir contra uma situação, vamos dizer assim, de caos que estava no reinado de Acabe e Jezabel. E o profeta do reino do norte, posterior, era quem? Era Eliseu. Eliseu era esse profeta. Para que você entenda esse capítulo 7, que eu estou trazendo para você essa noite, você precisa voltar um pouco para o capítulo 6. A Bíblia diz, irmãos, que um grande conquistador, que chamava Ben-Hadad, que era o rei da Síria, quis tomar o reino do norte. Se você voltar aí no capítulo 6, versículo 24, vai dizer assim: depois disso, ajuntou-se Ben-Hadad, rei da Síria, e todo o seu exército subiu e sitiou a Samaria. O texto não mostra, irmãos, mas os samaritanos, eles estavam no campo. O reino do norte estava plantando. Eles viviam das plantações, viviam daquilo que comiam. Eram agricultores, não eram guerreiros. Deus era o verdadeiro Senhor dos exércitos de Israel. E aí, quando eles veem o exército juntando, aquele grande exército vindo contra, eles correm e se trancam na cidade. Fecham os seus portões e se trancam. Se lacram naquela cidade. E o que acontece? Quando o rei dos sírios, ele vê que Samaria se trancou, que o povo se fechou, ele observa que aqueles homens não eram homens de briga. Eles observam o rei Ben-Hadad, observam que eles não estavam para a luta. Observam que eles fogem. E o que é que ele faz? Ele muda a estratégia. Muda a estratégia. E essa estratégia que ele usa, irmãos, é uma das mais
terríveis, que Satanás muitas vezes usa na nossa vida. Satanás age dessa forma: sitiar, cercar e esperar. O rei disse: vamos sitiar, vamos cercar e vamos esperar. Não vamos atacar Samaria, vamos aguardar. Porque isso é uma estratégia de conta-gotas. Sabe aquele pinguinho que quando cai na sua casa à noite, quando você está dormindo, tic, 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 você não consegue dormir, não é? Você se levanta e diz: olha, e se for as mulheres que são mais sensíveis, não é, pastor Edivan? Tem algo pingando, alguma torneira está pingando. Levante-se e vá ver essa torneira. Você nem escuta o pingo, mas elas escutam um pingo que você não escuta. E a estratégia de Satanás era conta-gotas. Ben-Hadad, ele sabia que era uma estratégia de Satanás. E a estratégia de Satanás é a pressão psicológica. Ele ficou só sitiando, cercando e esperando. E a pressão psicológica começou naquele povo. E ele cerca e espera. E a pressão psicológica, irmãos, é algo terrível. Se vocês voltarem ou adiantarem um pouco mais a Bíblia, vocês vão ver o que é que Golias fazia com o povo de Israel. O que é que Golias fazia? Pressão psicológica. Ele estava no meio da batalha sozinho e gritava: quem vem contra mim? Cadê o exército de Israel? E todo Israel amedrontado por um único homem através de uma pressão psicológica. Todo o exército tinha medo daquele gigante. Você sabe que o inimigo sempre tenta vencer as batalhas dele contra nós no grito? Ele sempre tenta nos intimidar. Então ele procura cercar a nossa vida. Ele procura, como um leão que está atrás de tragar, circundar a nossa vida. Deus está dizendo a você hoje, pode olhar para o seu irmão e dizer assim: grande é a pressão, irmão. Diga a ele: grande é a pressão. Mas diga com razão a ele: olha, irmão, grande é a... Mas diga a ele agora: o seu Deus é maior do que qualquer pressão. Diga: glória a Deus. Esse é o Deus que nós cremos. Queridos, e quando nós vemos, eu quero que você abra agora em Provérbios 24, versículo 10. Porque se você não é corajoso, é frouxo, eu quero que você aprenda que Deus não ama os frouxos, Deus ama os corajosos. Abra aí, por favor, Provérbios 24, 10. Grava na tua cabeça. Se você se deixa abater no dia da adversidade, minguada é a tua força. No dia da adversidade você tem que estar o quê? Pode bater no peito os homens aí, diga glória a Deus. As mulheres só levantam a mão direita e diga assim: glória a Deus. Isso é a palavra de Deus. A sua versão talvez seja outra, mas diz assim, olha, achou Provérbios 24, 10? Sim ou não? Abra, meu irmão, para você ver. Porque nunca mais você vai recuar no dia da adversidade. Nunca mais você vai dizer assim: eu não tenho força, pastor. A palavra está dizendo: se te deixares abater no dia da adversidade, minguada é a tua força. É no dia da adversidade que eu quero ver os homens de Deus. É no dia da adversidade que eu quero ver as mulheres de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Vocês acharam? Amém ou misericórdia? Leram aí, gravaram na mente de vocês? No dia da adversidade você tem que ter força. E Ben-Hadad, queridos, sabe que a vida é um processo. Você sabe, a vida é um processo. A vida é uma continuidade. E você muitas vezes pensa que o diabo tem pressa. Pensa que o diabo tem pressa, não, irmão. O diabo não tem fome, não precisa ir no banheiro, ele não precisa comer, ele não precisa se alimentar, ele não precisa tomar banho, ele não tem pressa. A estratégia dele é assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele vai ficar ali, ó. Não pense que quando ele foi para Eva, ele foi da primeira vez, ele já estava seduzindo. Não pense que ele vai na sua vida, vai assim, ó. Ele vai a conta gotas. Ele vai cercando. Diga misericórdia, pastor. Então olhe para o seu irmão e diga: abre os seus olhos, irmãos, em nome de Jesus. A estratégia dele é essa: água mole em pedra dura. Devagarinho.
Ele desvia as pessoas da igreja, para que elas não percebam. Sabe, elas saem sem perceber porque saíram. Eu vou dizer a você, Satanás, irmão, você deu brecha, você deu abertura. Ele foi batendo ali, ó, água mole em pedra dura, e você saiu. E acontece também, sabe, os que estão na igreja, mas estão desviados dentro da igreja. Dentro da igreja, desviado da vontade de Deus, do propósito do Senhor, sem perceberem, sem nem imaginarem. Esses dias eu me perguntava e dizia, meu Deus, nós temos que nos perguntar, nós estamos agindo como verdadeiramente cristãos? Nós estamos agindo como verdadeiramente crentes na palavra do Senhor? Ou nós estamos levando a obra, o contexto, a obra de Deus desta terra, que é a maior razão da nossa existência? Como? Como desviados dentro do reino. Olha para o seu irmão, diga misericórdia, irmão. Por isso que nós precisamos, irmão, nos acordar, porque Satanás vem como conta-gotas às vezes, olha, jogando, e quando você vê, você está dentro da casa de Deus, longe de Deus. Longe. Por isso que nós estamos 2 meses, encerrando agora, de oração, para que Deus fale através do Espírito a você, como você está. Ontem nós tivemos aqui os casais em família, e falamos exatamente sobre a questão da oração, do devocional, do partilhar da palavra em família. Porque a família que está junto orando, a família que trabalha junto, a família que compartilha, ela tem diálogo, ela conversa, ela cresce, ela não deixa ser cercada pelas ciladas astutas do mal. Satanás, ele age com sutileza de um adversário. E uma coisa interessante, irmãos, olha, Ben-Hadad, o mal, o exemplo do mal, cercou Samaria. Quando você não produz, você não consome. E se você não produz e só consome, o que é que acontece? Escassez. E quando acaba tudo, vem o quê? O desespero, a fome, a loucura, o caos. É uma questão de tempo para se entregar, se você só faz consumir. Aí eu comecei a pensar no reino de Deus. Você sabe quando a gente está na igreja aqui só consumindo? Só consumindo. Mas o reino não é só consumir. O segredo não é vir para a igreja só para consumir. O ministério está em produzir. Produzir. Por isso que o Senhor disse, o ramo que não der fruto, como é que diz a palavra? O ramo que não der fruto. Então não é só consumir a seiva que vem da videira, mas é frutificar. Porque mesmo aqui você só consumindo, você vai morrer. Por isso que o reino, o segredo da semeadura é dai e receber. Semeai e colhei. Vocês estão entendendo, irmãos? Então quando Deus está dizendo isso, Deus está dizendo para nós, você não vai viver em escassez se você produzir. Se você produz vidas espirituais, a sua vida espiritual cresce. Se você produz, não é, água viva na vida dos outros, a sua água se enche com a glória de Deus. Então nós precisamos acordar para dizer assim, olha, eu quero só consumir, eu preciso dar, eu preciso me dispor para o reino, trabalhar para Jesus, me colocar à disposição de tantas coisas que existe para fazer no reino. Porque senão, irmãos, só consumindo, a escassez vai chegar, e quando a escassez chega a loucura, chega a fome, e você se entrega. Compreendeu? Porque a gente se alimenta no reino produzindo, não é só recebendo. Quem está aqui diz assim, olha pastor, eu já fui, quando eu estou adorando, eu não estou só recebendo, eu estou produzindo, mas quando eu produzo, eu recebo. O reino é diferente das coisas naturais. É por isso que eu quero acordar você essa noite. Irmãos, só colhe quem planta, só colhe quem semeia. Vocês estão entendendo? Amém ou misericórdia? Por favor, um copo com água para salvar alguém que já está com escassez de água.
E eu venho de uma virose, estou assim meio cansado hoje. Então nós precisamos, irmãos, entender isso. Não adianta só produzirmos, nós temos que, não adianta só recebermos, precisamos produzir. Diga para o seu irmão: irmão, o que você tem produzido para o reino? Diga a ele: o que você tem produzido para o reino? Sabe, irmãos, você às vezes está trabalhando, você está numa equipe, você está em algo e você quer desistir. Olha para o seu irmão e diga: não desista, porque Deus quer abençoar a sua vida, e se você desistir, você não vai receber. Porque o inimigo é assim, olha, pressão psicológica. Você não consegue, você não vai ter tempo, você não vai, esqueça o reino, pense nas suas coisas. Ele age com sutileza, ele age a conta gotas. Vocês entenderam, irmãos? Amém? Então, persevere, diga para seu irmão: persevere. E nós vamos ver, irmãos, que a escassez é tanta, a escassez começa a reinar em Samaria. E quando a escassez acontece, o que é que acontece na nossa vida? Até as coisas que não prestavam começam a valer muita coisa. Você vai ver no texto, eu não vou ler o texto todo, mas você, se quiser depois leia em casa, você vai ver, irmãos, que a fome era tanta em Samaria, no cerco. Satanás criou uma estrutura tão poderosa, que eles vendiam esterco de pombo, cocô de pombo, a cerca de 1 quilo de esterco, 5 quilos de prata. A cabeça de um jumento com os olhos e a língua arregalada valia 10 quilos de prata. O caos estava tanto, a escassez era tanta, que um dia o rei caminhava pelos muros de Samaria e viu 2 mães discutindo. Você vai ver aí no capítulo 6 e no capítulo 7, dizendo, porque um dia um matava um filho para comer as 2 famílias, no outro dia a outra mãe matava o outro filho para comer, para não morrer de fome. O canibalismo já estava imperando, de tão desgraçada que estava a cidade. Eu quero dizer a você que Deus conhece a nossa situação. Diga para seu irmão: Deus conhece, meu irmão. A você que nos assiste, Deus conhece a sua situação. E Deus está dizendo a você essa noite: não fique com o não presta. Não fique com o que não presta. O que não presta, já diz a palavra, não presta. Deus não é aquilo para nos dar o que não presta. E às vezes nós estamos, sabe, valorizando o que não presta, em detrimento daquilo que é bom e agradável a Deus. O Senhor tem visto o seu clamor essa noite. Ele diz a você, como profeta da palavra: o Senhor tem visto o seu clamor. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Mas você precisa entender isso. Aí, irmãos, o rei, quando ver esse caos, ele culpa quem? O profeta. Ele diz assim, ó: disse o rei, no capítulo 6, versículo 31, se você quiser acompanhar: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, pois, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos, estava orando, estava compartilhando a palavra. Mas o que é que acontece, irmão? Sabe o que acontece? Todo covarde, ele tem a síndrome de Adão. Diga misericórdia, pastor. Ele quer culpar o outro pela situação que ele está passando. Todo covarde tem essa síndrome, sabe? De culpar o outro, de transferir responsabilidade. Diga misericórdia. Mas é assim. Adão disse o quê? Foi a mulher que tu... Eva disse o quê? Foi o homem que tu me... E normalmente a gente vê as pessoas quando estão erradas dizer: não, mas foi fulano, mas foi cicrano, mas foi beltrano, mas foi meu primo, mas foi minha irmã, mas foi o irmão tal, pastor. Covarde tem a síndrome de Adão. Culpar o outro, transferir responsabilidade.
Eu quero dizer a você essa noite com voz profética: não transfira responsabilidade. O problema da sua vida não é do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu chefe, do seu emprego, do estado, do governo, do prefeito, da nação. É seu. A responsabilidade é sua. Pela sua vida, a sua responsabilidade é de quem? Sua, somente sua. Quando você chama as coisas à responsabilidade, elas se resolvem. Amém ou não amém? Sim ou não? Então deixe de ficar querendo, irmão, dar essa fuga para outras coisas, dizer que é os outros. Quando você assumir a responsabilidade assim: Senhor, hoje vai mudar essa história na minha casa. Posso ouvir um amém? Deus vai agir na sua vida. Quando você disser assim: hoje eu tomo uma posição de estar diante do meu Senhor em oração, Deus vai mudar a história da sua vida. Posso ouvir um amém mais vigoroso dos irmãos? Então assuma responsabilidade. Assuma aquilo que Deus designou para você. Tome posição. E o rei é muito fácil. Olha para o profeta e diz assim: o profeta é o culpado. O profeta é o culpado. É ele o culpado dessa história. Você sabe por que todo aquele que tem a presença de Deus, que tem unção, incomoda, irmãos? A verdade da palavra incomoda. Você já viu alguém que está em pecado quando a verdade da palavra chega? Meu amigo, o cara incomoda todos. Ele não consegue conversar porque a verdade chegou. A verdade incomoda, sim ou não? Você quer luz quando chega num lugar, até na família que não é luz, você incomoda ou não incomoda? As pessoas ficam todas assim, né, sem jeito. Né? Olha, vamos mudar a conversa. Mas você é para incomodar mesmo. Posso ouvir um amém dos irmãos? Você é para ser luz nas trevas. Posso ouvir um glória a Deus? É assim que você tem que ser. Todo aquele que é chamado por Deus incomoda. Amém, futuro pastor Lucianinho? Incomoda. Porque nós somos diferentes. Nós não andamos no curso deste mundo. A luz incomoda as trevas, irmãos. Não tem como. Olha para o seu irmão e diga assim: irmão, em nome de Jesus, deixa de reclamar, abre a boca e glorifica a Deus na tua vida, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele vai fazer. Dá um glória bem alto ao Senhor. Queridos, sabe, irmãos, quando você incomoda, meu irmão Wellington, isso é um sintoma que Deus está na sua vida. Isso é um sintoma que Deus está em você. E aí o que é que acontece? O rei chama o capitão. O rei chama esse capitão que eu li no capítulo 7, versículo 1 e 2. E diz: mata o profeta. Vai lá e mata o profeta. E o profeta está onde, irmãos? Diz o texto que o profeta estava sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Capítulo 6, versículo 32. Leia aí comigo. Mas diz o texto que, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse esse aos anciãos: vede como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça. Por que filho do homicida? O filho de Acabe, porque Acabe tinha mandado matar Nabote, o dono da vinha. Ele era homicida. E aí Deus diz ao profeta, e o profeta diz: o filho do homicida está vindo me matar. Abra aí agora, irmãos, Amós capítulo 3, versículo 7, para você entender uma verdade bem profunda para a sua vida. Amós 3, 7. Profeta Amós, depois de Joel e antes de Obadias. O que é que diz Amós 3,7? Certamente, fique seguro. Olha para o seu irmão e diga assim: irmão, antes de você ler, abra aí Amós, amém, irmão Clésio? 3,7. Fique seguro. Toca no seu irmão assim, olha, fique seguro. Deus está no controle. Ele sabe todas as coisas. Ele é Senhor. Amós capítulo 3, versículo 7. Vê o que é que diz o texto. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Não se preocupe que nada vai acontecer na sua vida sem Deus revelar a você, amém? Nenhum mal, a não ser uma bênção, Deus não precisa revelar, mas o mal Ele avisa.
O mal ele avisa. Eu sempre digo, Deus avisa antes de ferir e fere antes de matar. Ele dá sinais. Ele avisa o que vai acontecer. Ele é Senhor. Eu já passei acidentes na minha vida que pessoas se levantaram em oração e disseram: olha, vai acontecer isso. Eu não sei na sua vida se Deus já falou com você. Deus avisa aos seus, porque Ele é Senhor. Amém, queridos? Mas o que é que acontece no texto de 2 Reis? O homem vai matar o profeta. E diz o texto que o mensageiro, e diz: olhai quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai com ela, porventura não vem após ele o ruído dos pés do meu senhor. Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro e disse: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Então disse o profeta. Deus te avisa, irmão, Ele tem o controle da tua vida. Você crê? Toque no seu irmão e diga: Deus tem o controle da sua vida. E Eliseu ficou lá esperando. Eliseu não correu, Eliseu não fugiu, Eliseu não saiu, assim como o profeta Elias, quando Acabe foi até ele. E Eliseu ficou lá. E quando o capitão chegou, aquele homem chegou enviado da parte do rei. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, e o profeta olhou para ele e lançou a palavra. A sua arma é a palavra. Diga para seu irmão: a sua arma é a palavra. Se agarre à palavra, coma a palavra, viva a palavra. Não é espada humana, irmãos. Essa espada, ela tem poder no reino espiritual e no reino natural. Essa aqui, olha. A outra espada é apenas poder no reino natural. A palavra tem poder nos dois reinos, natural e espiritual. E o profeta lançou a palavra e disse: ouve, pois, a palavra do Senhor, no capítulo 7, versículo 1. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por ciclo, e 2 de cevada por ciclo, à porta de Samaria. Porém você não aproveitará desta comida e morrerá. E quando o profeta disse, irmão Clésio, assim diz o Senhor, a palavra vem de um reino para outro. A palavra de Deus, ela vem de um reino para outro, na sua vida e na minha vida. Diga glória a Jesus. E Ele dá a palavra. E Deus tira assim o projeto de escassez, o cerco de Satanás, o sitiamento do mal. Deus começa a cancelar na vida do seu povo, e da escassez Ele vai colocar o que, irmãos? A abundância. Assim será na sua vida. Diga glória a Jesus, se você crê. É assim que Ele faz. Mas o capitão olha e dá risada. E diz assim o capitão: ainda que o Senhor fizesse abrir as janelas dos céus, no versículo 2 do capítulo 7, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com teus olhos, porém disso tu não verás. Irmãos, precisamos entender. Lá do lado de fora da cidade de Samaria, as portas trancadas, tinham 4 leprosos. Porque os leprosos não podiam entrar na cidade, Vanessinha. Porque eles eram excluídos. Eles viviam sós entre aqueles que eram leprosos. Eles batiam nas portas da cidade para pedir esmolas, para que eles jogassem mantimentos, por já que eles não podiam entrar. E eu noto que muitas vezes no reino natural, no reino espiritual na atualidade, existem muitos leprosos, que ficam apenas à porta, que querem estar sozinhos. Cristão não pode estar só. Somos fortes em comunhão, em comunidade. Os leprosos viviam apenas só. Viviam isolados.
Mas aqueles homens estão ali, mas alguma coisa me chama a atenção naqueles leprosos. Aqueles leprosos, eles eram proativos, irmãos. Eram leprosos que pensavam além das circunstâncias. E eles estão ali na porta de Samaria sem poder entrar. O exército de Ben-Hadad lá fora. E eles dizem assim, olha, se nós vamos morrer aqui, vamos lá no acampamento dos sírios e vamos pedir comida lá. Se nós morremos, morremos. E aí eles foram. E quando eles chegaram lá, o que foi que tinha acontecido? Encontraram comida na panela, mantimento, tudo abastecido, pronto para se alimentar, e não tinha nenhum sírio. A Bíblia diz que na noite anterior, no mesmo capítulo, eles escutaram passos de um grande exército e acharam que Deus, Israel, tinha se juntado com o Egito e com outros exércitos para tomar o acampamento, e fugiram desesperadamente. E toda a comida ficou lá. E aí eles comeram e se fartaram, e aí voltaram à porta de Samaria. Chegaram na porta, e o guarda que estava em cima deve ter, eu estou parafraseando aqui o contexto, deve ter olhado e disse, vocês aqui de novo? Nós estamos aqui vendendo cabeça de jumento, esterco de pombo, e vocês vieram pedir comida. E aí eu acho que um olhou para o outro e olhou para o sentinela e disse assim, olha, nós não viemos aqui pedir comida, nós viemos aqui para dizer a vocês que na nossa casa agora existe provisão. As pessoas olharão para você e dizem, mas é ele, você vai dizer, sou eu mesmo, irmão. Eu não vim hoje aqui para pedir não, vim aqui para dar. Diga para seu irmão, olha, vai chegar o dia, irmão, que você vai dar, e vai dar de forma abundante, porque Deus vai encher muito a sua vida, mas comece a dar agora no pouco, para Deus te colocar no muito. E aí o guarda olhou o sentinela e deve ter dito, vocês estão brincando. E aí eles olharam e disseram, não, nós fomos até o acampamento dos sírios, não existe nenhum sírio mais lá. E aí o sentinela avisa quem é do exército, o posto superior, é o capitão. Que capitão? O capitão da palavra do profeta. Capitão, os leprosos estão aqui na porta, dizendo que não tem mais ninguém lá no acampamento sírio, que tem fartura, que olha, lá nós vamos nos alimentar de forma grande. Mas preste atenção, querido, a algo. Sabe qual é o maior perigo de um crente? O maior perigo de um crente é esquecer daquilo que o Senhor falou. Você lembra dos discípulos? Jesus caminhou quantos anos com aqueles homens? E o tempo todo Jesus chegava e dizia, chegará o tempo que eu vou morrer, mas ressuscitarei ao terceiro. Chegará um tempo que eu vou morrer, mas ressuscitarei ao terceiro. Chegará um tempo, meus discípulos, que eu morrerei, mas eu ressuscitarei ao terceiro. Quando Jesus morreu, foi o que eles fizeram? Esqueceram isso. Correram, tiveram medo. E eu vejo que o maior perigo do crente é esquecer a revelação de Deus, esquecer aquilo que Deus tem falado para nós. O que Ele falou para você, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Não esqueça, irmão. Eu tenho até hoje gravado no meu coração as palavras que o Senhor me deu, que não cumpriu ainda, mas está aqui, ó. E eu sei o que Ele me disse, eu sei o que Ele vai fazer, eu sei quem Ele é. Não esqueça daquilo que Deus disse para você. E aí o capitão esqueceu. O profeta disse ou não disse? Que ele ia morrer na porta? Sim ou não? E aí ele foi, mandou soldados pegarem os mantimentos, iam e voltavam à porta, voltavam à porta de Samaria. De repente, a multidão esfomeada de Samaria abre a porta e pisoteia quem? O capitão. E ele morre, olhando para o suprimento, mas sem poder aproveitar dele. Não esqueça aquilo que Deus tem prometido a você. Não esqueça da palavra do Senhor para a sua
vida. Não esqueça das promessas que Ele fez ontem, está fazendo hoje aqui, através da sua palavra, para a sua vida, se você crê, e as que Ele ainda vai fazer para você. Não esqueça o que Ele tem feito na sua vida, a promessa dEle para você. Porque, como eu disse a você, o inimigo, ele vem em conta-gotas, querendo tirar você da posição, trazendo guerra psicológica na sua mente, desviando você da igreja de Cristo, dos caminhos do Senhor, não fazendo você produzir, como a parábola do semeador, a 30, 60 e 100. Precisamos produzir. E a minha palavra de despertamento neste último culto de fevereiro, no domingo, é para que você continue em oração a Deus, dizendo: Senhor, o que é que Tu queres que eu produza no Teu reino? O que é que Tu queres que eu faça? Procure a mim, procure a pastora, irmão, e diga assim: pastor, eu quero ajudar. Não se preocupe que eu vou arrumar um lugar para você trabalhar para a obra. Não é trabalhar para mim, nem trabalhar para ela, é trabalhar para a obra. Mas não fique parado, produza, produza. Ah, pastor, mas eu não posso fazer muita coisa. Produza em oração. Venha para as mulheres na quarta-feira aqui, de 7 horas às 8, que tem sido uma bênção, e tem orado pelas famílias, pelos filhos, para que tenham a vida mudada. Produza, ajude no social, ajude com as crianças carentes, ajude com o projeto que nós temos aqui com as comunidades que circunvizinham a igreja, ajude aonde você pode ajudar, não deixe de trabalhar na obra, produza. Porque se você só comer, vai chegar um tempo que você vai entrar na escassez. Eu não estou falando de escassez material, irmãos, eu estou falando de escassez espiritual. Porque no reino nós só conseguimos ser ativos através da produção, não é através de bancos sentados na igreja. Aí o culto daqui a pouco começa a ser enfadonho, cansativo. Ah, eu vou nada, vou escutar novamente. E aí eu começo a sair da igreja, Satanás já está com contas gotas. Aí eu saio, não, eu começo a assistir os cultos em casa, através da internet. Eu começo a assistir pregações que estão na internet. Daqui a pouco eu acho chato, aí eu começo a assistir a novela. Mas é assim. Eu começo a esquecer do Senhor, e o Senhor passou a ser uma história, uma passagem na minha vida, mas não mais o meu Senhor e o meu Salvador. O esfriamento da igreja, você vai ver a Escócia, a Inglaterra, os Estados Unidos, países de grande avivamento. Como é que estão hoje, irmãos? As igrejas na Inglaterra estão virando pubs, bares, e os seus altares com belas imagens ou belas telas produzidas por artistas renascentistas, estão colocando bancos para as pessoas beberem e apreciarem aquilo onde era um local de adoração ao Senhor. Isso não é fato, isso não é história, não, é fato. O Senil teve na Inglaterra com o Vanessinha, agora está assim lá. Os prédios da igreja estão sendo vendidos, porque deixaram de quê? Produzir. Só chegou um tempo, acabou. Aí você diz: mas pastor, nós não somos assim. Como seremos daqui a 100, 200, 300, 400 anos? Como seremos se nós não produzimos? Vai vir a escassez, irmão. Você vai em cultos fora do país, em outros países, que tem 2, 3 pessoas. Eu li um artigo esses dias, um livro muito bom que eu estava lendo, sobre ministério pastoral. Nos Estados Unidos, 50% dos pastores deixam o ministério. A maioria das igrejas lá, o pastor não é mais um ministério, é uma profissão. A cada 4 anos se troca, porque time que não está se ganhando, como é que diz o ditado popular? Troca o técnico. O reino passou a ser empresa. E nós temos que acordar, irmãos. Nós temos que estar aqui sentados nos nossos lugares, dizendo assim: o que eu tenho produzido para o reino? O que eu tenho produzido para o meu Senhor? Aquele que vai vir e vai dizer: o que foi que tu fez com os talentos que eu te dei? E os talentos, eu não estou falando aqui de cantar bonito, de pregar bonito, não é isso, irmãos. Os talentos na obra, os talentos de levar o evangelho, que é a maior missão da igreja, pregar o evangelho, levar aqueles que têm padecido. Nós estamos numa época que antecede agora uma festa chamada
festa da carne. Satanás já tem aberto os portões do inferno, dos milhares de demônios têm saído, do mais alto escalão, das hostes malignas celestiais, os principados, as potestades, que estão nas regiões celestiais, já estão assim, ó, soprando do Iapoque ao Chuí neste país. Você já tem visto as bárbaras e as desgraças na televisão, nos blocos locais, porque não mostra a televisão, mas na internet o quebra-pau é cabeça, garrafa na cabeça. Dedé estava, final do ano, vai ser bombeiro, ele disse que passou uma pessoa perto de outra, de uma moça, quebrou a garrafa na cara da moça, a moça sem ter nada, não foi, meu filho? Abriu aqui o pescoço da moça, e pegaram ele. Por que você fez isso? Não sei, eu fiz. Ele quebrou a garrafa, passou perto de uma moça na calçadinha de Tambaú, abriu aqui. Satanás, irmão, seus demônios, não é só cachaça e bebida, não. Existe por trás disso entidades espirituais. Agora você vai ver um pai de chiqueiro, um frequentador do candomblé, é muito mais fiel aos orixás e ao diabo do que nós que somos crentes a Deus. Pode dizer, misericórdia. Um profeta como esse, que enfrentou, como eu preguei de Elias, Eliseu enfrentou o capitão e disse: olha, não sou eu que tu vai matar, mas tu vai morrer. Estou falando de morte física. Eu estou falando que as outras religiões, os fiéis têm sido mais fiéis e têm produzido mais. Um muçulmano produz 6 muçulmanos. É obrigação dele, 6 ele produz. E nós cristãos? Eu não estou falando de produção no sentido de disputa de quem produz mais, mas eu estou dizendo no sentido de amor por aqueles que estão perdidos. É isso que eu estou falando. Ah, você tem que produzir 10. Não é isso que eu estou falando. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Está claro ou não? Mas é ter amor por aquele que está perdido, irmão. É trazer aquilo que está dentro do nosso coração. Vamos ver numa época agora desgraças e mais desgraças. Quando eu estou dizendo produção também, eu não estou dizendo produção em número de filhos, produção em filhos espirituais. Desgraças e mais desgraças por conta do carnaval. Infelizmente, é o que nós vamos ver, sim ou não? Aonde tem tudo o que você imagina, a liberalidade da forma que existe, a bebida, a droga, o êxtase, o crack, e aí você vai imaginar tudo aquilo que leva à alucinação vai estar ali. A liberalidade do corpo, pessoas quase nuas, se preparando para mostrar um carnaval que os gringos vão ver para vir para cá na Copa. Infelizmente é assim. Mulheres nuas vai ser o nosso chama para vir a gringalhada toda para cá. Estou dizendo alguma verdade aos irmãos? Então o que eu quero dizer nesse texto para você, que eu fiz todo esse contexto, é dizer assim: você precisa produzir. Você precisa sair para produzir, não só consumir. Porque se você for só consumir, irmão, vai chegar um tempo que você está desviado, sem saber que está desviado. Você está lá fora, sem saber que está lá fora, ou está aqui dentro, estando lá fora. Porque você não produziu para o reino. Você não multiplicou aquilo que o Senhor queria na sua vida. Eu quero até, antes da gente encerrar, a gente levantar um clamor pelas pessoas que não conhecem a Deus, para que não se percam, eu digo não se percam a vida nesse carnaval, porque muitos padecerão. Infelizmente, muitos morrerão de desastres, de bebida, de batida de carro, não é, de facada, de tiro, de tantas outras coisas. Infelizmente é assim. O Brasil não vai mostrar isso, mas é assim. A gente precisa clamar por essas pessoas. Precisamos clamar. Não adianta nós reunirmos para um retiro aqueles que estão salvos dentro de um aquário cheio de peixe ali, ó, somente a gente ali dentro e o mundo se apagando lá fora. Precisamos orar. Amém, queridos?